Capitalistas, nesse vídeo a gente vai tratar de dois assuntos. Primeiro, as consequências dessa instabilidade do setor bancário que pode afetar os fundos detentores de títulos, por exemplo, lá do Credit Suisse. Os AT1s, por exemplo, os títulos estão virando pó. E aí a minha pergunta que fica é, como ficam os fundos que tinham esses títulos que estão virando pó? Vocês estão entendendo a gravidade do negócio que a gente está vendo? No vídeo de ontem, a gente falou um pouco mais sobre essa questão da compra do Credit Suisse pelo UBS, só que isso está desencadeando efeitos cascatas, efeitos dominós, e é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Na segunda parte, eu vou responder uma pergunta que vocês me fizeram, que é qual que é a minha opinião sobre aí o Bitcoin valer $1 milhão, que o cara da Coinbase lá tá apostando $2 milhões, que o Bitcoin em 90 dias vai valer $1 milhão. Eu também vou dar a minha opinião e a gente vai falar um pouco sobre tamanho de mercado, market cap e tal, vamos tentar racionalizar um pouco isso, beleza? Bora cair pra dentro, já vai deixando o seu like, compartilha pros seus amigos aí nos grupos do WhatsApp, vamos compartilhando a tela. E aqui está, pessoal, uma das maiores perdas com AT1, que são amortecedores. A gente já vai aprofundar essa questão, pessoal, então tá aí na sua tela. A perda aí com esses títulos, pessoal. Títulos do Credit Suisse virando pó. É essa situação macroeconômica que a gente está vivendo, seus capitalistas. Então eu não consigo ignorar isso, certo? Os riscos e as cartas estão na mesa aí, e vocês que tomem as próprias conclusões, né? Bom, vamos lá. Matéria da Infomoney muito legal, pessoal. Falando, né, sobre 17 bilhões, pessoal. 17 bilhões de dólares em títulos arriscados do Credit Suisse não valem mais nada. E aí eu reforço a minha preocupação e a minha pergunta com relação como ficam os fundos que tinham esses títulos, por exemplo. Será que isso não vai gerar um efeito cascata ou não? Ficam perguntas, né, que rodeiam assim a minha mente sobre as próximas consequências aí, os próximos barris de pólvora a estourar. Muito bem, vamos ler essa matéria então para compreender melhor. E aí eu tinha destacado esse trecho aqui daí para frisar com vocês, tá? Mas vamos contextualizar a questão aqui. Cerca de 16 bilhões então de francos suíços, ou seja, 17,3 bilhões de dólares em títulos, conhecido como bonds, do Credit Suisse, perderam todo o valor após a aquisição da empresa pelo rival UBS. O acordo desencadeará uma redução completa dos títulos adicionais de nível 1 do banco a fim de aumentar o capital principal, disse o regulador financeiro suíço em comunicado em seu site, né, pessoal? A queda dos títulos é a maior perda até agora para o mercado europeu AT1, que é de 275 bilhões de dólares, superando de longe a perda de aproximadamente 1,35 bilhão sofrida pelos detentores de títulos júnior do Banco Espanhol, Banco Popular S.A., em 2017, quando foi absorvido pelo Banco Santander para evitar um colapso. Os títulos AT1 foram introduzidos na Europa após a crise financeira global para servir como amortecedores quando os bancos começam a quebrar. Eles são projetados para impor perdas permanentes aos detentores de títulos ou serem convertidos em patrimônio se o índice de capital de um banco caírem abaixo, né, de um nível pré-determinado, sustentando efetivamente seu balanço e permitindo que ele permaneça no negócio. Os investidores estavam preocupados com o fato de que o resgate resultaria na baixa desses AT1. Enquanto a dívida sênior emitida pela holding, a Credit Suisse Group, seria convertida em patrimônio para o banco. A Pacific Investment Management, a Invesco e a Blue Bay Funds Management estavam entre as muitas gestoras de ativos detentoras de notas AT1 do Credit Suisse, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Suas participações podem ter mudado ou sido vendidas inteiramente desde seu último registro regulatório. Então, de tempos em tempos,
esses fundos têm que falar as posições abertamente, publicamente. Isso pode ter mudado, pessoal, mas fica a questão. Esses são um dos fundos que poderiam estar expostos. Como ficam, né, as consequências aí para esses fundos que justamente assumem esse risco de terem esses AT1s que viram pó? Como é que fica, pessoal? Aí que é a minha pergunta. Quanto lixo não tem no mercado escondido ainda que a gente não sabe? Lá em 2008, pessoal, haviam sinais de problemas que o Michael Burry, por exemplo, conseguiu identificar em 2005. Só que os caras tinham CDS sintéticos, bababá, um monte de coisa, que foi a alavancagem que fez o mercado quebrar. Então a gente ainda não sabe a sujeira, o catalisador para gerar um grande problema. Como a gente falou no vídeo de ontem, o Morgan Stanley tá falando que a gente pode aí ter uma grande correção, um grande catalisador para levar o mercado no fundo e aí ser o melhor momento de compra. A gente ainda não viu esse catalisador. Qual é a porcaria, qual é o lixo tóxico radioativo que vai ser esse catalisador? Né? Então a gente tá começando a ver os problemas, a água tá baixando, a maré vai baixando e a gente vai vendo as porcarias. Ontem, pessoal, até saiu dessa pauta aqui, é tanta coisa pra gente comentar. Eu postei aqui pros membros, pessoal, alguns vídeos atrás, vocês devem lembrar aí, eu falei sobre a bolsa que tinha as pedras ao invés de níquel, vocês lembram disso? A London Metal Exchange, pessoal, até postei aqui pros membros, ó, que a London Metal Exchange, postei pros membros do canal aqui, ela tinha lá o níquel, as pedras ao invés do níquel, né? Então tava adulterado lá. E aí, pessoal, hoje, né, saiu a notícia na Bloomberg que o JP Morgan tinha alguns contratos desses níqueis que na verdade eram pedras. Então a maré vai baixando, a gente vai vendo as porcarias, pessoal. Isso é muito clássico de fim de ciclo, tá? Bom, vamos seguindo aqui pra gente não perder o fio da meada e o vídeo não ficar tão longo aí, né? Vamos seguindo aqui. Então a gente já viu os fundos que podem ser afetados, certo? A gente pode ter mais fundos sendo afetados por esses AT1s aí, que estão virando simplesmente pó. 17 bilhões aí do mercado desses AT1s do Credit Suisse viraram pó, simplesmente isso. Quem tinha eles na mão, sabe, ó, exatamente. Então a PINCO e a Blue Bay, presta atenção, a PINCO e a Blue Bay se recusaram a comentar quando contatadas pela Bloomberg News na última sexta-feira, antes do anúncio do acordo, certo? Elas não se pronunciaram sobre essa questão. Será que elas venderam? Será que elas estão com esses AT1s na mão? Fica a pergunta, né? Então, um porta-voz da Invesco disse que, devido às políticas de divulgação de portfólio, não divulgaríamos nenhum movimento atual nos portfólios. Mas nossas equipes de investimento continuam monitorando os desenvolvimentos e gerenciando com prudência os ativos de nossos clientes, à luz das condições atuais do mercado. Deram uma sabonetada ali, né? Será que venderam? Será que não venderam? A gente não sabe. Os títulos já estavam sendo negociados na sexta-feira em níveis normalmente reservados para empresas prestes a falir. Uma fatia da nota de 1,65 bilhões do banco, emitido há menos de um ano, mudou de mão a cerca de 0,35 centavos, de acordo com o sistema de relatórios comerciais Trace, né, pessoal? Então tá aí mais uma treta pra gente ficar de olho, como que agora as consequências vão afetar os demais setores, né, desse mercado. Os bancos quebrando, os títulos começam a dar pau. E aí, como é que ficam os detentores desses ativos? Como é que ficam os acionistas? Como é que ficam os detentores dos bonds ali, dos AT1s? Essa é a grande questão, né, pessoal? Bom, seguimos aqui agora com a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre essa questão aí do Bitcoin valer $1 milhão, né? Com todo esse cenário cabuloso que a gente vem retratando aqui no canal, as pessoas começam a levantar a hipótese que o Bitcoin pode sim se provar aí ser um ouro digital, um refúgio para o risco e ser um porto seguro igual o ouro é. O ouro também tem suas oscilações, pessoal. A gente vai falar um pouco de ouro e Bitcoin nesse vídeo.
A gente vai aprofundar um pouquinho, talvez fique um pouco longo aí, mas vai ser interessante, tá? E aí, o que chamou a atenção aqui dos inscritos do canal, por exemplo, do Leonor e do Triunfo, inclusive, eles mandaram ali, um atrás do outro, esse comentário. Eles falam aqui para mim comentar sobre esse CEO da Coinbase, que tá apostando 2 milhões de dólares, que o Bitcoin, em 90 dias, vai valer 1 milhão de dólares. Será? A gente vai falar um pouquinho de tamanhos de mercado e tal, então a gente vai tentar entender melhor esta questão, beleza? Para, seu capitalista! Porque esse vídeo vai sofrer um corte agora, eu vou ter que dar uma João Kleber, e hoje às 17 horas eu vou soltar a parte 2 desse vídeo, onde a gente vai fazer alguns cálculos para entender se isso é possível, para compreender qual tamanho de mercado o Bitcoin teria que ter. Será que o Bitcoin vai ter que ter o tamanho de mercado do ouro, das ações, para valer 1 milhão de dólares? Então a gente vai fazer esse estudo, tá? Hoje às 17 horas aqui no canal. Então, se você não quer perder esse vídeo, meu amigo, ó, já vai se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixa seu like, porque a gente vai aprofundar esse assunto daqui a pouquinho, beleza? Então, a gente se vê na próxima aí, seus capitalistas. Compartilha para todo mundo e a gente se vê às 17 horas.